Olá, amigos. Livre-arbítrio. Quais as consequências na ótica da ortodoxia e da lei do karma e da reencarnação? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos dá para a escolha entre o certo e o errado. Mas existe uma diferença entre a ótica ortodoxa, dogmática, aquela que crê na existência de uma danação eterna, de um inferno, ou então uma morte eterna, a morte em que não há ressurreição no final dos tempos, quando no dia do julgamento os bons herdarão a vida eterna e os maus serão lançados no lago de fogo. Então, existem consequências em nosso livre-arbítrio, que não é tão livre assim, porque imagine o pai que oferece ao seu filho 2 pães e o filho tem a escolha, não é? Ele pode escolher entre o pão saboroso, que não tem a princípio nada dentro dele, e um outro pão que tem veneno. Exatamente isso, que tem veneno dentro desse pão. O pai sabe disso. E o pai fala ao filho: Filho, este pão lhe trará saúde. Este outro aqui está envenenado. Escolha. Escolha entre o pão que lhe dará saúde e o pão envenenado. Você tem o livre arbítrio para escolher, filho. Queridos, que pai faria isso com seu filho? Que pai ou que mãe seria capaz de colocar diante de seu filho 2 pães, um normal, saudável e o outro recheado de veneno, para que o filho escolha? Isso é amor, porque a ideia ortodoxa, dogmática de céu e inferno é exatamente essa. O Pai nos colocou neste mundo sem sabermos de nada a respeito do que somos, de onde viemos, para onde vamos. E Ele então coloca a escolha. Você pode escolher pelo céu ou pelo inferno. O céu é a vida eterna, o inferno é a morte eterna, ou a danação eterna. Escolha, meu filho, você tem o livre-arbítrio. Queridos, onde podemos afirmar ou pensar que este é um pai bom? Então, essa ideia ortodoxa e dogmática, ela na verdade contraria tudo aquilo que Jesus ensinou, que Buda ensinou, que Krishna ensinou a respeito do reino dos céus, a respeito de Deus. O outro pai, aquele que age de acordo com a lei do karma e da reencarnação, ele não oferece ao seu filho um pão saudável e o outro estragado ou contendo veneno e pede para a criança escolher. Não. Este outro pai, verdadeiramente bom, ele quer que o filho se desenvolva, ele quer que o filho cresça intelectualmente, espiritualmente. Então, em vez de oferecer um pão bom e um pão estragado com veneno, que sabe que o filho, se ele escolher o pão com veneno, ele irá, obviamente, as chances dele morrer são grandes. Ele jamais faria isso. Se ele ama o seu filho, ele jamais vai oferecer um pão cheio de veneno. Então, o que ele faz? Ele oferece oportunidades para que a criança se desenvolva intelectualmente, espiritualmente. Ele mostra para a criança: filho, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Como o marceneiro, cuidado para não bater o martelo no seu dedo, porque você pode machucar o dedinho. E se o filho bate o martelo no dedo sem querer e machuca o dedo, o que o pai faz? Cuida do filho, porque ama o seu filho. Essa é a lei do karma e da reencarnação. O filho se machuca sozinho e não porque o pai quis que ele se machucasse. O pai estava apenas ensinando o filho
a lidar com o martelo, com o prego, com a madeira, com o serrote, ensinando para que a criança aprenda por meio de seu livre-arbítrio e se desenvolva, observando o pai que o ama. Que diferença enorme, que diferença gigantesca. Jamais o pai irá condenar o seu filho ao fogo eterno, jamais o pai, como o próprio Jesus afirmou, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, se vossos filhos vos pedem pão e peixe, vocês darão pão e peixe, não pedra, quanto mais o Pai, o vosso Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus ensinou. Então, a ideia de uma danação eterna, de um fogo eterno, ou da morte eterna no lago de fogo, o que é isso? Hermenêutica, interpretação, mas interpretação que faz os seres humanos, cada um de nós, pensar que Deus é mau, que Deus é aquele pai mau, que diz ao filho, que oferece ao filho um pão saudável e um pão com veneno. Ora, onde já se viu oferecermos um pão saudável e um pão recheado de veneno para o próprio filho escolher? Não faz sentido. Então, o livre-arbítrio, queridos amigos, na ótica da lei do karma e da reencarnação, é amor. É o desejo do Pai amoroso e bom, como nos ensinou Jesus, como nos ensinaram Jesus, Krishna, Buda, em antítese àquele pai que não sabe o que faz, ao contrário do pai que não sabe o que faz, que é, em verdade, um louco, e não alguém que ama verdadeiramente aos seus filhos. Namastê.